Olá, queridos e queridas, estamos aqui de volta com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica. Como sempre, toda semana escrevemos um artigo no jornal GGN, cujo link está aqui embaixo, e esse programa vai ao ar na sexta-feira à noite, às 20 horas, no canal da BPE e no canal Paz e Bem no sábado às 7 da manhã. Então, esta semana, vamos falar um pouquinho, que eu ainda não falei aqui, sobre o filme Ainda Estou Aqui. Porque esse final de semana agora será o Oscar, né? E ele está concorrendo a 3 Oscars. Oscar de melhor atriz, melhor filme internacional e melhor filme geral, né? Então, é uma coisa inédita que o Brasil seja indicado assim, e já a Fernanda Torres já ganhou o Globo de Ouro, né? E assim, é muito importante este filme neste momento histórico. É por aí que eu quero fazer algumas reflexões. Bom, em primeiro lugar, o filme é bom, né? A despeito de um ou outro crítico mais chato ter dito que o filme não representa a inovação cinematográfica, mas é um filme contido, bem narrado, bem amarrado, inspirado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que é o filho do Rubens Paiva, que foi a pessoa assassinada e desaparecida durante a ditadura militar, mas, sobretudo, o filme é sobre Eunice Paiva, que a Fernanda Torres interpreta, e depois, no final, a Fernanda Montenegro aparece na última cena, assim, devastadora, inacreditável. Eu não conseguia parar de soluçar no cinema quando eu via a Fernanda Montenegro ali com Alzheimer, né? Ela não abriu a boca, ela não falou nada, só através do olhar e da expressão fisionômica. Olha, ela já merecia um Oscar ali, né? Mas a filha, eu estou torcendo para que ganhe esse Oscar, a Fernanda Torres. Porque, vejam, o filme, ele narra uma história verídica, real, né, ocorrida durante a ditadura militar no país. Ora, nós estamos vivendo num momento em que a extrema-direita está colocando as mangas de fora, tentaram o golpe aqui no Brasil, agora o Trump nos Estados Unidos, enfim, toda a extrema-direita se organizando no mundo, né? E aí nós temos um filme que é um libelo contra a ditadura, que é um libelo contra o militarismo, contra a extrema-direita supostamente anticomunista, que usa o comunismo como um fantasma para supostamente tutelar a sociedade contra a invasão das ideias comunistas, né? Enfim, toda uma estrutura de poder imperialista. E o que é mais interessante é que a Fernanda Torres, que está desenvolta, bonita, falante, perfeitamente comunicativa em inglês, e o filme não foi super exibido nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, quer dizer, ganhou já vários prêmios, e mesmo que só tenha sido agora indicado para o Oscar, algum Oscar ele deve levar. Mas assim, mesmo que não ganhe nenhum, só a indicação e só toda essa discussão, e em vários programas de televisão que ela foi nos Estados Unidos, saiu em várias revistas, enfim, houve uma projeção. Aí as pessoas podem pensar, não, mas né, o que nos interessa, né? O aval americano, que é o centro do império que explora o mundo, inclusive o Brasil. Mas o interessante justamente disto é que a Fernanda Torres não está se esquivando de dizer em todas as entrevistas que o filme relata um momento histórico da Guerra Fria, que os Estados Unidos apoiou a ditadura. Então, na verdade, é digamos assim, um cavalo de Troia lá dentro da cultura americana, dentro do Oscar, porque é um filme que, sem mencionar os Estados Unidos, trata de uma ação do imperialismo norte-americano no Brasil, que foi a implantação, a sustentação, o treinamento dos torturadores, tudo que os Estados Unidos fez. Mas tem 3, 4 documentários aí no YouTube que a gente pode ver isso de maneira muito detalhada, né? Até os torturadores iam fazer curso de tortura nos Estados Unidos. Fora que o golpe foi dado com apoio dos americanos, planejado, enfim, tudo isso que isso é história, mas infelizmente a maioria não conhece história. Então,
a importância, muito menos os norte-americanos conhecem a história, né? Então, quão importante esta fala da Fernanda Torres lá nos Estados Unidos, para muitos entrevistadores, para revistas, etc., num momento em que a extrema-direita está tomando conta da própria democracia, que já sempre foi uma democracia pelas metades, muito deficitária, mas agora está ameaçada e já está quase extinta, né? Hoje mesmo li um artigo dizendo que vários juristas americanos, inclusive alguns conservadores, estão dizendo que o Trump está fazendo é um golpe de Estado. Ele está tomando conta, estruturando um sistema autoritário, né? Está tirando as garantias democráticas. Então, neste momento, o filme do Walter Salles, com o Selton Mello, com a Fernanda Torres e com todo um elenco muito bonito, né? Um filme sensível, que não é espalhafatoso, que é bem... isso é também está sendo muito dito, né? Da atuação da Fernanda Torres. Ela exprime a dor através dos olhos, ela não faz um drama, não sai se descabelando, chorando, mas ela tem uma dor contida e tão bem e profundamente expressa, né? Que isso que está fazendo com que ela seja aclamada como uma atriz merecedora do Oscar, né? Então, é um filme bem delineado, bem sensível. Aí agora outra treta, como se diz hoje em dia, né? Não era muito da minha época, né? Eu já estou ficando velha de falar as coisas da minha época, né? A outra treta que está saindo é o seguinte: há pessoas que estão criticando o filme, né? E desconsiderando a sua importância histórica, porque o filme não trata das populações periféricas, negras, que ainda vivem, apesar do avanço depois, posterior à ditadura militar, com a nova Constituição de 88, a redemocratização do país. Essas populações que são herdeiras da escravidão no Brasil, principalmente a população negra periférica das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., ainda é morta, perseguida, encarcerada, o encarceramento em massa dos jovens negros, as mortes. Então, um problema, uma chaga social tremenda contra a qual devemos o tempo inteiro nos mobilizarmos, né, e criticarmos e encontrarmos caminho para desfazer isto, né, que isso está estruturado na sociedade brasileira desde a vinda dos navios negreiros e continua, né, porque nunca foi feita uma política de fato de integração dos negros no Brasil, né, na sociedade. Então existe sempre esse apartheid, esse abismo social. Então, pessoas, às vezes, dos movimentos negros, etc., ficaram injuriadas com o filme, porque o filme trata de uma família de classe média branca, né, privilegiada, né? Sim, tudo bem, é uma família de classe média branca, privilegiada. Ele era, inclusive, do Congresso Nacional, Rubens Paiva, era um político. Mas isso não invalida, primeiro, a dor que eles sentiram, a tortura que foi feita, o assassinato que está sendo denunciado, o desaparecimento do corpo que nunca foi encontrado, não invalida, né? Quer dizer, uma coisa não invalida a outra. Podemos e devemos ter uma crítica a toda essa estrutura que ainda persiste, e mesmo essa democracia que é muito, muito, muito antidemocrática, né? Porque não existe, de fato, uma democracia real, nem no Brasil, nem no mundo. Eu, como anarquista, sempre faço essa análise, né? Mas, seja como for, dentro das circunstâncias, é um filme de denúncia, é um filme histórico, é um filme que tem um recorte de uma determinada família, de uma determinada população que sofreu, né? Como foi o caso, por exemplo, da Dilma Rousseff também, que foi torturada, enfim, né? E muita gente, né, que foi... E temos, por exemplo, o Marighella, que foi morto, que era negro, que foi morto pela ditadura. Então, gente, essa coisa que a gente tem que sempre procurar uma crítica extrema a algo que tem a sua legitimidade, eu acho um pouco exagerado. E, assim, eu sou das pessoas que mais criticam e falam o tempo inteiro aqui
sempre com ideias antirracistas, sempre criticando. Eu tenho, inclusive, 2 livros de poesias aí recentes, que eu li, um deles da pandemia e outro agora do ano passado, em que tem muitas coisas falando dos negros que foram casos específicos, né? Aquela menina Ágata, aquele pai de família que recebeu 80 tiros de militares, né? E foram inocentados aqueles que atiraram, né? Enfim, então eu estou sempre fazendo essa denúncia. Então não sou uma pessoa alienada como branca de classe média. Porém, é preciso também legitimar a dor das pessoas que não são negras, né? Que também muitas sofreram diante dessa ditadura absurda, né? E aí o que acontece? Eu penso que um filme desses deveria ser passado em escolas o tempo inteiro, porque nós temos que fazer uma educação antifascista. Eu já narrei nos meus artigos do GGN que quando eu morei na Alemanha, eu morei na década de 70, e eu estudei lá em escola alemã, e nas escolas fazia-se propaganda antinazista. Então a gente via documentários, via palestras com sobreviventes do Holocausto, enfim, né? Via filmes, tinha debates. Então era eu não sei se isso foi descontinuado, né? Ou os jovens foram tão cooptados, né, pelas redes sociais, que agora nós vemos o avanço da extrema-direita, mas também tivemos aí nessas últimas eleições, embora tenha dobrado a quantidade de cadeiras do parlamento da extrema-direita, mas também houve um avanço da esquerda, porque, né, uma mulher jovem de 36 anos desse partido de Linke, que é a esquerda, chama-se Heidi Reichniken, ela conseguiu se fazer presente nas redes, no TikTok, no Instagram, etc., e com um discurso com sangue nos olhos. Tem uma tatuagem aqui no braço da Rosa de Luxemburgo, que é uma revolucionária alemã fantástica, que foi morta em Berlim, né? Enfim, então, assim, precisamos nos comunicar com a juventude, com as massas, né? Coisa que não estamos conseguindo, e quem está cooptando a juventude e as massas são os aparelhos, né, ideológicos da extrema-direita, e hoje com redes sociais, etc., que agora estão totalmente nas mãos dos apoiadores e dos incentivadores da extrema-direita. Então, é preciso que a gente leve, por exemplo, um filme desses e outros, que há documentários, etc., para a escola, né, para que os jovens já na adolescência vejam isso e se conscientizem do que foi a ditadura, do que é uma ditadura, do que é a extrema-direita, do que é o militarismo, e tudo isso que nos assombra até agora, porque escapamos de um golpe há poucos anos, e ainda estamos tentando aí punir as pessoas que participaram da conspiração do golpe. E isso não significa que estejamos imunes ou imunizados contra outras tentativas de golpe. Então, é preciso que a gente faça essa narrativa histórica consciente para que as novas gerações saibam o que aconteceu, o que significa a perda das liberdades democráticas, dos direitos humanos, da guinada ao nazifascismo. Então, isso é muito importante. Aí vejo as pessoas falando, mas você, e o comunismo? Não, eu não sou stalinista, né? Também acho que Stalin está ali com Hitler, por exemplo, né? Tem o Gulag, toda a repressão, né? Mas nós não temos atualmente nenhum país comunista no mundo, nenhum. A China é capitalista, a Rússia deixou de ser comunista faz tempo, né? Aliás, dentro do conceito mesmo de comunismo, no seu ideal, nunca foi, né? A União Soviética foi uma ditadura, né? Que também, né? É muito questionável tudo isso, é preciso entender melhor a história. E é isso que a gente não aprende na escola, isso que está sendo negado às novas gerações. É preciso ter essa visão crítica, histórica das coisas. Então, eu, como anarquista, o governo sou contra, seja de esquerda ou de direita, mas é preferível que seja um governo que garanta liberdades, que garanta direitos humanos e que trabalhe pelos bens sociais, né? Quer dizer, ou seja, que distribua, que
coíba a exploração, que tenha uma mão do Estado, embora eu seja contra o Estado, mas é melhor um Estado que proteja os trabalhadores do que o Estado que, em geral, em todas as democracias liberais, proteja apenas os capitalistas, né? Os donos do capital. Então é isso, nós precisamos, vamos torcer, eu estou torcendo pela Fernanda Torres, pelo filme, e vamos tentar passar às novas gerações esta história que é nossa, né? É que eu vivi quando eu era adolescente, e eu passei um tempo dessa história na Alemanha. Eu soube da ditadura militar enquanto eu estava no ensino médio na Alemanha, né? É lá que eu fiquei sabendo, porque aqui não se falava, né? A minha família não falava nisso, porque muita gente não tinha ideia do que era, né? Do que acontecia nos porões da ditadura. Então é isso, gente. Ficamos por aqui esperando que a gente possa resgatar a juventude para uma consciência crítica, para que nós possamos virar esta página do capitalismo, do fascismo, do nazismo que nos assombra há tanto tempo. Um abraço a todos e todas.